Fala galera do Relato do Além, tudo bem? Sou o Paulinho, vim aqui contar para vocês um relato, né, que o Zoucas me deu essa oportunidade de passar aí para vocês sobre o que aconteceu comigo e com a minha família, que a gente teve uma oportunidade de ver a vida diferente depois disso tudo. O ano era 1998, a gente morava em Itaiópolis, Santa Catarina, e a gente era uma família de normal, né? Pai, mãe e 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas. Era Paulo e Lucas, né? E a Kátia e a Cassiane. O que que aconteceu? É, a minha família sempre foi muito católica, né? Sempre foi muito ligada à religião. E aconteceu que, infelizmente, no dia 19 de agosto de 1998, a minha irmã Cassiane, na época com 15 anos, acabou morrendo de um dia para o outro porque ela acabou tendo meningite meningocócica. Teve uma época que isso espalhou muito pela região aí, sabe? E, infelizmente, ela acabou morrendo de um dia para o outro. Foi uma passagem bem pesada, assim, pessoal, porque ela acabou morrendo nos braços do meu pai, no hospital. E eu vou falar para vocês bem sincero que depois disso foi muito pesado para todo mundo, né? A casa, que era sempre alegre e feliz, é, acabou ficando escura, né? Meu irmão era pequeno, era de colo ainda, né? A minha irmã já era maior. Então ficou todo mundo assim, meio perdido, sem saber o que fazer. E o meu pai, tipo, não acreditava. Meu pai não acreditava que a minha irmã tinha morrido, né? Ele sempre falava assim, gente, mas será que a vida acaba aqui? Como é que é? Será que a vida continua? E minha mãe também, né? Muito abalada por tudo isso. A minha família sempre foi uma família que ajudou muito todas as pessoas. Sempre a gente, a gente não tinha muito, mas tudo que a gente tinha, a gente gostava de compartilhar com os outros. Então foi isso aí, pessoal. Foi em agosto que a minha irmã morreu, no agosto de 98. E lá em março de 99, as feridas estavam quase já, né, cicatrizadas, né? Uma ferida dessa, eu não tenho filho ainda, mas quem tem filho sabe que não deve ser fácil, não deve ser, nem tem como aceitar uma coisa dessa. Mas do nada chega uma carta para minha mãe, que ela foi psicografada por alguns monges. E essa carta veio para mostrar pra gente que a vida continua e continua em outro estágio. Lá, a minha irmã manda uma mensagem, né, pro meu pai, pra minha mãe, para todos nós que ficamos, os irmãos, falando que a gente deve procurar a luz enquanto a gente está aqui, a gente deve aceitar os desígnios de Deus, né? E uma coisa muito importante que nos chamou a atenção na carta foi a resposta que ela dá pro meu pai, porque meu pai sempre se perguntava, gente, será que a gente morre, acaba por aqui? Na carta ela responde, pai, é claro que não morremos, a vida continua em outro estágio. Foi uma coisa assim que a gente ficou boquiaberto com essa resposta dela. Ele sabia, depois ele contou para nós, que no íntimo dele ele sempre se perguntava isso também. E para minha mãe ela manda uma mensagem dizendo que, mãe, tantas Cassianes que ficariam tão felizes com todo o amor que você me deu. Porque ela sempre comentava que a gente devia ajudar o próximo. Então, essa carta, gente, a gente não acreditava, né? A família por ser espírita, desculpa, a família por ser católica, né? Não acreditava no espiritismo, mas depois que essa carta veio pra gente, parece que tudo ficou tão tranquilo, parece que tudo ficou tão bom. E eu acho que é importante, né, galera, pra gente saber que a vida continua em outro estágio. E que sempre tem pessoas vendo pela gente, né? Sempre tem pessoas cuidando da gente. E, e é isso aí, galera. A gente não tem mais muito o que falar, mas só agradecer a oportunidade dos Oucas aí, que dando essa chance a gente contar essa história pra vocês aqui no Relato do Além. E é isso aí, galera. Continuem olhando para as estrelas e ao redor de vocês. E aí, Roberto?
é, é um relato bonito, né? Assim, a forma, né? O cuidado com que ele faz ele conta essa história, apesar de ser bem rápida, ela é carregada de respeito, né? De significado e até de emoção mesmo, assim, né? Uma emoção mais contida, mas a gente consegue sentir, né, o que eles sentiram. Não sei se para todo mundo ou se para mim, né, antes da gente gravar eu estava falando com o Luciano, eu falei: "Pô, esse relato vai pegar para mim, né". Porque me faz lembrar que minha irmã também faleceu com 15 anos, né. Então, realmente, para um pai é complicado, né. Eu vi a dor dos meus pais e eu me lembro perfeitamente, porque eu não era tão nova, eu tinha 10 anos. E engraçado que também com os meus pais eu tinha essa mesma dúvida, né, "Pô, mas será que acabou, né?" Mas eles não verbalizavam isso, mas você sentia a indignação deles e querer uma resposta para onde tudo isso vai, para onde a gente vai. E eu acho que independente né, para quem acredita que tem uma vida depois, para quem não acredita, eu até escrevi para não esquecer, né. Para quem acredita que a vida continua, o amor ele não se rompe, né, e a gente, enquanto estamos aqui, a gente tem que honrar o vínculo. E se não continua, justamente porque é finito, cada gesto ganha peso. Então, tudo que a gente faz tem que ter um um significado maior, né. A gente começa a honrar o legado das pessoas, né, começa a honrar o que a pessoa fez aqui e querer dar continuidade para o que ela começou. E de novo, eu tô falando muito por mim, pela minha experiência, porque é exatamente assim que eu talvez me transformei na Roberta que eu sou hoje, mais ou menos, né. Depois que a minha irmã morreu, a única coisa que eu pensava era em honrar o legado dela e tentar ser como ela. Não roubando a identidade dela, mas dando significado a tudo que ela já tinha feito. É, você traz uma visão muito bonita, e, e tua experiência também, né? Fico até emocionado, tanto com o relato, porque por mais que a gente escute antes, a gente estude antes e entenda o relato, quando a gente entra no clima para produzir o episódio, a gente mergulha mais a fundo, né? Sim. A mesma experiência de ouvir que a gente tem dentro do próprio relato dos ouvintes ali, com o material que o Zouca sempre traz, acho que a gente tenta reproduzir para a gente aqui para fazer com que os nossos comentários sejam os mais fiéis possíveis, né? E é algo que impacta bastante e é curioso, eu também olho por um outro aspecto, né, que é o da psicografia, que ele traz algo que eu não tinha conhecimento e estudando para fazer esse episódio aqui, eu fui atrás e realmente para algumas outras religiões a psicografia ela existe. Acaba tendo outros nomes e inclusive os monges trazem esse tipo de mecanismo de trazer mensagem, né, dos mortos ou de outro mundo, né, ou de espíritos, enfim, né? Então, para algumas outras religiões, o próprio cristianismo trata como locução interior ou revelação privada, o budismo tibetano traz como tesouro da mente. Eu não sou Ou capaz de pronunciar como se fala isso no idioma de origem. No sufismo tem a inspiração divina e no hinduísmo existe aquilo que é ouvido. Tem uma expressão para isso. Então, realmente, a vinda dessa carta psicografada por um monge era novidade para mim. Sim, ela vem, ela existe. E a gente. Eu gosto de olhar pelo aspecto de que
é o tipo de mecanismo utilizado para a comunicação com aqueles que se foram, que é, para mim, aquela que menos pode sofrer interferências diretas de pessoas, né, humanas, porque ela traz detalhes no próprio Por isso relato. que o nome inspiração divina, quando você falou inspiração divina, a gente usa muito esse inspiração divina na cabala também. Legal. E tem uma conexão com isso, então faz total sentido, né. Você está imbuído Não ali, tem você foi iluminado, né? tomado por uma inspiração. E nesse sentido, novamente que, né, veja, os pais, por mais que católico fossem, tinham essa pergunta, né? Mas será que a vida acaba aqui? E na psicografia, mesmo vindo de forma involuntária, eles vêm com as respostas que tanto o pai e a mãe buscavam, né? Sim. Então o pai se perguntava disso e a resposta vem da garota, né? Claro que não morremos. Eu até anotei isso aqui. Respondeu ela direto ao pai na carta. E para a mãe também, né? Falando que quantas outras meninas iguais a ela gostariam de ter a sorte do amor que ela teve em vida. Então, as mensagens vêm ao encontro direto das pessoas. Então, por isso que, para mim, parece menos possível de ser algo manipulado pelo ser humano de forma a querer, né, causar impacto, né? Aquilo ali é verdadeiro, Aham, né? aham. E aí tem uma outra questão, né, que a gente pensa assim, e eu me lembrei de um filme que, apesar de que não tem no filme nada de sobrenatural, até porque é uma fantasia, mas no Senhor dos Anéis, o rei Theoden, quando enterra o seu filho Théoden, ele fala assim ao Boromir, se eu não me engano foi ao Boromir, ou enfim, eu não lembro qual é o personagem, mas ele fala assim: nenhum pai deveria ter que enterrar seu filho. Não. E é pesado, eu falo isso engasgado, porque a natureza nos faz acreditar que são aqueles mais velhos que partem primeiro. E conceber algo diferente disso deve ser extremamente difícil para um pai poder conceber a ideia de perder um filho e não ele ir antes do filho. E aí tem até aquelas questões do próprio egoísmo do ser humano, né? Quer dizer, então que eu vá, mas que eu não perca também. Mas eu não vou entrar nesse nível, né? Mas é porque a gente não quer perder, a gente nunca quer perder, né? E então é isso. Então, para mim, o valor maior desse relato vem na questão da capacidade da resposta e o quanto eles buscavam, né? E, novamente, quando todo mundo conspira, como ele falou ali, né? A casa morreu, né? Tudo estava muito triste, a casa ficou escura, né? Você vê, né? Eles ganharam vida de novo, né? Né? Como se uma luz tivesse se apagado, né? Quando ele usa essa expressão, a casa ficou escura, para mim, é esse peso da noite, né? Da escuridão, da incerteza, da dúvida. E essa dúvida persistiu por um longo tempo. E quando tudo conspira, né? Aquela vontade de todos ali naquela casa que queriam uma resposta, ela veio. Ela veio em formato de uma carta psicografada e trouxe alento para aquelas pessoas. E se a religião delas, que é o cristianismo, através do catolicismo, não lhes davam a perspectiva de que realmente existe vida após a morte, eu acho que depois disso não houve mais possibilidade de imaginar que não exista a continuidade após o fim da vida nesse plano, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Eh, O que eu e que a a Julieta a Julieta pensa sobre isso?
A Julieta, ela tá neste exato momento, ela está tretando com a vizinha, né, que está saindo para passear e ela não. Mas eu acho que ela tem o mesmo pensamento que eu, só que ela não gostaria que a mamãe dela morresse primeiro, assim, né? Diferente da gente. É. Que... Mas enfim, eu acho que ele trouxe, é que eu falei, ele veio carregado de verdade, né? Assim, uma verdade muito sincera, muito e muito amorosa, né? Assim, você sente o amor da família pelo relato da pessoa. Ou eu senti, não sei. Ou é a minha percepção? E isso afeta bastante, né? Não, Nosso afeta. julgamento. O teu lado pessoal veio muito à flor com isso, né? E a questão da conexão que você fez com a idade, a forma abrupta da morte, como ela aconteceu, nos braços de quem aconteceu. Então tem esse luto ah, pesado, como ele falou, né? Foi uma passagem Pesado, é pesado. pesada, né? Para É todos. pesado. É pesado. Gostei. Mas é louco, né? Quando a gente ressignifica e vive o luto, ele se transforma, né? Ao invés de a gente ficar negando, quando a gente realmente assume o luto, tem coragem para viver o luto, o acalento ele vem de alguma forma, né? Para eles foi uma carta psicografada, para a gente demorou anos, anos. A gente nem falava disso, assim. Então, foi um processo muito mais doloroso porque era mais fácil fingir que aquilo não aconteceu. E a vida É se até transforma, né? Mesmo para aqueles que não acreditam em vida após a morte. Nesse momento que você fala, né, dessa transformação, do realizar do luto, também é uma transformação, né? E o que sim, é se não pensar na vida após a morte como uma transformação, né? sim. A tanatologia, que estuda a morte, tem como símbolo a borboleta, né? Que é um símbolo muito bonito de vida De transformação. e de transformação. E é, sem dúvida nenhuma, algo que a gente tem que pensar por qualquer aspecto, inclusive o da espiritualidade, né? Uma pessoa se vai, você tem a perda de alguém na família ou de que você ama, mas isso se transforma, se ressignifica e você faz isso ter um resultado na tua vida que te transforme para melhor, né? Ressignificar algumas coisas. Eu acho que esse é o ponto mais alto, independente da crença, saber que acreditar na vida após a morte é um acalento. Uhum. Acreditar que o luto passa e transforma nossas vidas, quando com sabedoria a gente sabe passar por esse momento, também é um acalento. Né? É um aprendizado da própria vida. É a vida falando para a vida. É o que eu disse lá no começo, né? Se a vida não continua, justamente porque é finita, cada gesto em vida ganha peso, É. né? Então, tudo importa enquanto estou aqui, né? E para quem acredita, uma coisa é sabida, o amor ele não se rompe, né? Essa conexão ela continua existindo, então a gente tem que fazer o quê? É honrar esse vínculo, né? E o luto é uma forma de honrar esse vínculo. E a minha família, por muito tempo, minha família não, né? Minha mãe. Eu já falei isso aqui em outro episódio, mas acho que a gente podia fazer um dia de relatos nossos, né? Sim. Que minha mãe, ela não nem mencionava o nome da minha irmã por anos, assim, mais de 20 anos. E aí foi preciso um sonho dela que se materializou através de mim. Isso foi no retrasado. E aí já me arrepia, eu já quero chorar de novo, mas e só a partir daí que ela voltou a falar da minha irmã,
né? E ela começou a honrar realmente quem ela era. Tipo, ela morreu, mas ela continua viva dentro de mim. Mas ela não falava dela, como se fosse algo que deveria ser evitado. Ah, não pode sonhar com morto, não pode ficar falando em morto. E eu falei, mãe, não é um morto, é minha irmã, É. né? Então eu vou honrar o que ela foi aqui em vida para mim. Ela foi a minha irmã. É muito bonito o relato, bonita a tua história, que também é um relato. Bonita a frase com que você começa esse episódio. E eu só tenho a agradecer aos Ocas, a você por poder fazer parte disso, por compreender e entender o quanto uma mensagem, quanto uma mensagem como essa é importante, e o quanto ela nos ensina e o quanto ela pode nos tornar mais sábios, porque em algum momento a gente vai passar por algo, se não é igual, muito parecido com o que foi relatado. Haja o exemplo que você trouxe aí como tua própria história, né? Então, acho que da minha parte é isso. Eu agradeço a todos. Quem quiser nos acompanhar também no YouTube, lá é o Definindo Fantasmas, ou seja, Defining Ghosts. É esse conteúdo em vídeo também lá. Outras histórias também por lá. E da minha parte é isso. Obrigado a todos e passo a vez para você, Roberta. Eu só queria agradecer também. E hoje eu não queria gravar, né? Eu fiquei protelando para gravar, eu não tinha ouvido o relato ainda. Mas acho que tudo tem um porquê de acontecer, né? Exato. E acho que a mensagem não é para gente também. A de hoje é para gente. Então é isso. Obrigada também, Luciano, por não desistir. Jamais. E obrigada para quem está ouvindo também e para quem está vendo. Até mais, até a próxima semana. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.